Hoje a igreja reza pelos seus filhos que já partiram dessa vida. E não deixa de ser um dia de saudade daqueles que nós amamos, né? Dia em que a gente lembra do sorriso, até das piadas internas, né? Das manias, da cumplicidade, do amor. A vida que a gente partilhou com aqueles que agora a gente já não pode mais abraçar. Hoje é dia de nos darmos conta que a maioria, se não todas, a maioria das coisas que nos fazem brigar e muitas vezes separar, cortar laços, no fundo não vale a pena, porque nós morremos todos iguais, né? Com alguma roupa que vão colocar em nós por caridade e o resto fica aí tudo, né? Hoje é dia de tomar a decisão de perdoar e de pedir perdão, mudar de vida enquanto há tempo. Mas não vamos confundir as coisas. Hoje é dia de saudade, sim, mas não de tristeza. Saudade a gente sente de quem amou. E hoje é dia de lembrar também de vida e de morte. Hoje em dia que a gente se pergunta o que é a vida, o que é a morte, o que acontece, o que tem depois de morrer, pelo que vale a pena viver, pelo que vale a pena morrer. E eu garanto para vocês, a fé católica tem as melhores respostas para todas as perguntas. Por isso que o católico não pode encarar a morte como os pagãos, nem como os protestantes, nem como os espíritas ou pessoas de religião afro ou coisa parecida. Respeitamos, mas tudo isso por um único motivo. Nós temos uma esperança e ela se chama Jesus Cristo, que disse de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Quando nós morremos, nós nos encontramos com Deus e temos nosso juízo particular. Deus vai nos julgar. Aqueles que negaram a Deus em toda a sua vida vão continuar negando na morte. E então não irão para o céu, porque o céu é estar com Deus. Deus tem outros caminhos para os que não buscaram Ele? Bem, não é de duvidar que tenha, Deus é todo poderoso. Mas se tem um caminho diferente desse, Ele não revelou. Então sigamos o caminho seguro. Os que buscaram amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, vão para o céu. E atenção aqui, não os que são perfeitos vão para o céu. Claro que eles vão, né? Lógico, mas vão para o céu os que buscam a Deus. Né? Se esforçam, colocam os meios, mesmo que ainda cai de vez em quando. A maior parte dos que vão para o céu ainda vão ter imperfeições, como por exemplo, impaciência, preguiça às vezes de alguma coisa, não aquela limitante, mas a vontade de fazer fofoca, às vezes falta de caridade, às vezes um pouco de gula, o sentido muito crítico com os outros, resquício dos pecados. E naturalmente isso não pode entrar no céu, porque no céu tudo é perfeito e essas coisas não são perfeitas. Isso é importante, não pode entrar no céu em perfeição, só a perfeição. Atenção de novo, não basta só a confissão para apagar tudo isso. A confissão apaga o pecado, mas não as tendências, as consequências e nem os vícios. É remédio contra tudo isso, óbvio, mas esse tratamento não é simples. Por isso vão passar pelo purgatório, para eliminar as imperfeições e aprender finalmente a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E olha, isso é pura misericórdia de Deus, que bom que Deus pensou nisso também. Pensou em nós que não somos perfeitos. Que bom que não somos protestantes, né? Porque os protestantes não acreditam no purgatório. E aí complica a vida não crer no purgatório, porque exige de nós uma perfeição que a maioria não vai alcançar. Mas enfim, é por esses irmãos que estão no purgatório que nós rezamos hoje. E que nós devemos rezar muitas e muitas vezes no dia, todos os dias. Porque eles já não podem mais fazer nada por si, mas nós podemos fazer por eles. Oferecendo as nossas orações, jejum, penitência, mortificação, pelas benditas almas do purgatório. O nosso padroeiro Vianney aqui, ele diz algo muito belo, que pode inspirar um pouquinho essa nossa oração, pelos falecidos. Diz o Vianney: Pai Santo e Eterno, fazei uma troca. Vós tendes a alma do meu amigo que está no purgatório, e eu tenho o corpo do vosso filho que está entre as minhas mãos. Pois bem, livrai meu amigo, e eu vos ofereço em troca o vosso filho, com todos os méritos da sua morte e paixão. Meditar a morte é bom remédio contra a vaidade, a soberba, o egoísmo, a sexualidade desregrada, a preguiça, os pecados. Porque se não tivesse fim, a gente podia colocar a nossa esperança aqui nessa vida.
Quando a gente medita sobre a morte, a gente se dá conta de que um projeto de vida, o sonho da vida de alguém seria muito pobre e fadado à infelicidade, se fosse resumido a juntar dinheiro, comer e beber e ter alguns prazeres. É o fim das coisas que dão sentido aos meios. Não vale de muita coisa, por exemplo, construir uma linda casa. Se no fim ninguém vai morar lá, vai ficar vazia. Todo esforço, cansaço, cimento, tijolo que se carregou, tudo em vão. E isso pode acontecer com a nossa vida. Se a gente tiver feito muitas coisas boas até, ajudado os amigos, os pobres, a família, quem sabe até alcançado a invejável marca de conhecer todos os países do mundo. No fim, morrer e não ir para o céu, o que adiantou? Por isso vale a pena que a gente se dedique a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E ao próximo como a nós mesmos, como Jesus. Vale a pena que a gente lute para purificar a nossa alma, fazendo obras indulgenciadas, por exemplo, como rezar o terço em família, rezar o terço de joelho, rezar o terço, acrescentar a oração pelo Papa, para a igreja, meia hora de adoração na frente do sacrário, ter uma vida penitente, fazer mortificações ativas, por exemplo, comer um pouco menos, fazer jejum, abstinência, abraçar a cruz de Cristo, viver com fé as dores, as doenças, viver com fé também as mortificações passivas, imprevistos, humilhações, atrasos, dificuldade com a convivência, que nos são impostas às vezes. Participar bem da missa também ajuda muito. Ser caridoso, ajudar na conversão dos outros, ajudar a manter a igreja financeiramente falando, colaborando também com a limpeza, a organização das coisas, dos eventos, da catequese, fazer confissão bem feita, amar Nosso Senhor, Nossa Senhora. Enfim, hoje é um bom dia para se fazer uma pergunta. Eu estou pronto para morrer hoje? Se eu não estou pronto, o que está me faltando? Gasta um tempo para pensar nisso. Falta pedir perdão para alguém? Falta perdoar alguém? Abandonar um vício? Começar ou recomeçar uma vida de oração, uma vida de sacramento? O que eu ainda preciso melhorar ou resolver antes de morrer? Isso que eu preciso melhorar, por que eu ainda não melhorei? Por que eu não resolvo isso hoje? A gente não sabe o dia nem a hora. Talvez ajude a fazer uma pequena lista. 3 coisas que eu preciso fazer para morrer bem. Uma para Deus, uma para o outro e uma para mim. 3 coisinhas. Aproveita os próximos dias, faz isso. Pede ajuda de Deus para isso, é claro. Quando terminar essas 3, refaz a lista. E depois de novo e de novo. Pede conselhos para o teu eu do futuro nas últimas horas de vida. Ali, naquela hora, você tem a verdadeira noção do tamanho de cada coisa. Ali a gente vê se aquela briga era tão importante assim mesmo, se aquela humilhação foi tão humilhante mesmo, se ainda vale a pena viver essa ou aquela situação que eu vivo na minha vida. Não deixa para começar ou recomeçar ser santo amanhã. Vamos hoje, temos hoje. Amanhã pertence a Deus. Deus te ama hoje, Deus te quer hoje. Te deu a sua mãe, a igreja, os sacramentos. E isso tudo é o que realmente a gente precisa para fazer o que a gente precisa fazer. Ser quem precisamos ser. A nossa mãe, Nossa Senhora, viveu assim, também vai nos ajudar a viver da mesma forma. Que ela nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.